esses mecanismos também para as convenções e acordos coletivos, porque ninguém no acordo está retirando direitos, mexendo em direitos. Nós estamos criando mecanismos para fazer da conciliação, para fazer da negociação, para fazer dos acordos a solução preferencial dos litígios e não a judicialização. Infelizmente caiu. Queremos então apenas poder preservar a data do dia, a data de 2 anos, o prazo de 2 anos. Ok. Orientação de bancada. Como vota o bloco do PP, PTB, PSC, PHS pela manutenção do texto? É sim. Votando não, suprime o texto. Senhor presidente, esse artigo é um artigo extremamente importante, porque ele protege o emprego. E com esse programa de proteção ao emprego, nós vamos ter a certeza que até dezembro de 2017, o período que nós esperamos, e que esse processo de ajuste da economia já esteja realizado, então nós vamos manter o texto. Por isso nós vamos votar sim pela manutenção desse texto. PMDB. PMDB pela manutenção do texto, presidente. PT. Senhor presidente, nós vamos manter o texto, sim. O relator tem toda a razão, vamos deixar até 2017. Isso aqui é uma política para evitar digamos assim, os efeitos da crise em cima da classe trabalhadora. Mas não pode o Estado subsidiar salário ad infinito, ad eterno, presidente. Portanto, eu quero dialogar aqui como autor do destaque, que não cabe dizer que não tem prazo determinado. Então, o prazo é o que o relator estabeleceu, dezembro. Portanto, nós votamos sim, presidente. Como vota o PSDB? Olha, respeitando a posição do nosso aliado do Democratas, deputado Efraim, que coloca argumentos importantes, mas na compreensão do PSDB, esse programa ele tem que ser transitório. Deixar ele em aberto ou de forma permanente não é o formato ideal para lidar com o trabalhador da indústria brasileira. Então o PSDB fica com a posição do relator e caminha sim. Como vota o bloco do PRB? Senhor presidente, 2 coisas são extremamente importantes nessa medida. A primeira é a manutenção do legislado em cima do negociado. É claro, a lei está acima do que é negociado. Segundo, é a condição de que isso se trata de um acordo temporal. E exatamente por quê? Porque nesse momento nós vivemos uma crise. Se houver necessidade, em 2017, nós vamos voltar com esse tema a esta casa. Por isso, nós somos pela manutenção do texto, votamos sim. PR. Senhor presidente, o PR encaminha sim a manutenção do texto. Aproveito aqui, senhor presidente, para registrar que hoje foi publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará a reintegração aos quadros da Polícia Militar desse deputado que vos fala, bem como de 9 companheiros que tinham sido demitidos injustamente daquela corporação, e hoje administrativamente foi feita justiça após 2 anos e 5 meses de uma demissão injusta. Então hoje retornamos ao quadro da Polícia Militar. Não sou cabo apenas de nome, sou cabo de direito e de fato, assim como os novos companheiros que retornaram ao quadro da polícia. Obrigado, presidente. Como vota o PSD? Senhor presidente, parabenizando o relator Daniel Vilela, mas lamentando a retirada do texto do acordado sobre o legislado, mas respeitando o relator, nós vamos votar pela manutenção do texto. O PSD vota sim. Como vota o PSB? O PSB também vota pela manutenção do texto. O encaminhamento de votação é sim, senhor presidente. Democratas. Democratas vai orientar o voto não, senhor presidente, porque nós temos a convicção de que essa crise não é rápida, ela não é um filme que em 2 horas se acabará. Ela é uma novela que terá muitos capítulos. O Democratas não acredita que pela política hoje que o governo exerce, em 2017, nós já tenhamos superado a crise. Me estranha
como ele me chamou, o nosso aliado PSDB, parece que está dando mais crédito à política econômica do governo do que nós. Acha que em 2017 a crise já vai ter sido superada. Então, cada um tem a sua opinião. O Democratas mantém a divergência, acha que o prazo é exíguo, que a crise não se encerrará até 2017 e que é preciso pensar em estratégias para preservar o emprego do cidadão, que estará sob risco a cada dia que a geração de empregos não for mais prioridade. PDT. Senhor presidente, o PDT queria registrar, antes da sua manifestação, um agradecimento ao líder do governo, José Guimarães, pelo gesto que ele fez com o PDT e especialmente com o deputado Querini. E nessa matéria, especialmente, nós vamos votar pela manutenção do texto, vamos votar sim, senhor presidente. Solidariedade. Senhor presidente, não há nenhuma perspectiva no Brasil, não há sequer uma luz no fim do túnel em relação a essa crise medonha que atravessamos, crise, como todos sabemos, provocada pela irresponsabilidade da presidente Dilma Rousseff, que no ano passado, para ganhar a eleição, transformou a nossa economia em uma ruína. E nós, naturalmente, que achamos que é extremamente positivo para a preservação dos empregos que esse programa, ainda que tímido, seja estendido até o ano. Nesse sentido, senhor presidente, nós acompanhamos o destaque apresentado pelo DEM e votamos não ao texto e sim ao destaque. Como vota o PROS? Bom, essa aí não vai ser nominal, né? Está muito claro. PROS. PCdoB. Senhor presidente, como um dos autores do mandado de segurança que suspendeu o andamento dos procedimentos que tratam de crime de responsabilidade, entendo que Vossa Excelência estaria impedido de analisar, decidir ou receber qualquer pedido, qualquer denúncia ou recurso que trate desta matéria para respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal. E que, portanto, nós temos a preocupação para saber qual vai ser a consequência que Vossa Excelência dará para os demais projetos, os demais processos que tramitam na Casa, porque, repito, a decisão é clara no sentido de suspender. Sem ter um rito definido, ninguém pode ser processado, julgado ou sequer autorizado o processamento. O ideal é que o Supremo Tribunal Federal manifeste-se no mérito ou o plenário desta Casa defina o rito conforme a Constituição Federal e conforme a Lei 1079. Em relação a essa matéria, o PCdoB encaminha sim. Como vota o PPS? Senhor presidente, o PPS vai votar não, até pela contradição do texto. Se olhar bem o texto, vai ver que fala em 24 meses, a contar aqueles inscritos até 31 de dezembro de 2016. Portanto, não será 2017, com apenas um ano, é que esse programa vai estar valendo. Se ele trata de 24 meses. Daí nós votamos não, porque esse texto é contraditório, quando o programa deveria terminar em 31 de dezembro de 2018, não como está aqui proposto, e estão votando sim esta contradição. Mas apenas para registrar, senhor presidente, esta proposta, este PPE, foi apresentada uma emenda de uma medida provisória em 2008 pelo deputado Coruja, e o PT e a bancada do governo votou contra. E lá nós tínhamos já um quadro de 700 mil trabalhadores desempregados, início de 2009. Então, senhor presidente, apenas para citar que o governo que faz um discurso pratica outro. Nós apoiamos o texto desta matéria. Nós apoiamos o texto dessa matéria em homenagem ao deputado Coruja e aos trabalhadores brasileiros. Como vota o PV? PV vota sim, senhor presidente. Como vota o PSOL? O PSOL vota sim, porque, como se disse desde o início, tanto o governo, quando editou a medida provisória, quanto os deputados
produzindo o projeto de lei de conversão, é uma proposta para tempos de crise, que a gente espera que não sejam perenes. Ela agrava os trabalhadores. Eles, para preservar o emprego, terão que abrir mão de certos direitos, até ainda que tenhamos avançado aqui em plenário com a supressão de certos pontos mesmo inaceitáveis. Ainda assim, querer perenizar essa proposta é absolutamente equivocado. Por isso, o voto do PSOL é sim. O DEM, pelo visto, gostou tanto dessa precarização que quer eternizá-la. Não dá, né? Rede. A rede vota sim, presidente. Como vota a minoria? Senhor presidente, esse programa, eu repito, é uma gota d'água no oceano de desemprego que já supera a marca de mais de 1 milhão de desempregados. Ele se propõe a atingir ou alcançar 50 mil trabalhadores. Até agora, mal superou os 27 mil. Então, o que nós estamos discutindo aqui, na verdade, não resolve, não atenua, não modera o sofrimento dos trabalhadores e trabalhadoras. Agora, no nosso modo de entender, este programa deveria durar o tempo da crise. E ele deveria ser ampliado também e não utilizar os recursos do FGTS, que é dos trabalhadores, mas sim da multa de 10% pela rescisão. Mas em respeito aos partidos que compõem a minoria, nós liberamos. A minoria libera a bancada. Governo. Senhor presidente, eu quero primeiro dizer que é uma conquista grande esta casa, nesta noite, concluir a votação desta medida provisória. Vossa Excelência fez todo o esforço nessa noite para votarmos essa medida provisória, que ela é fundamental para o país. Eu não entendo como é que quem defende o emprego ainda tem a coragem de botar o não naquele painel. Porque o que é o programa? Protege em momentos de crise. Há que ter iniciativa de proteção ao emprego. E eu quero mais uma vez elogiar o relator, deputado Daniel Vilela, aos líderes da base e a esta casa. E a todos nós, presidente, que estamos concluindo com esse destaque, o governo encaminha o voto sim, pelo texto original, que é uma grande conquista. Está de parabéns o parlamento e o nosso governo que encaminhou essa medida provisória, senhor presidente. Em votação, o destaque para votação em separado do artigo 14 do PLV, em decorrência da expressão do parágrafo 1º do artigo 2º. Aqueles que forem favoráveis à manutenção do texto, permaneçam como se acham. Mantido o texto. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovada. Senhor presidente. A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o processado. Senhor presidente. Eu já lhe passo, apenas orientar. Nós vamos ficar hoje nessa votação. Amanhã nós vamos fazer, nós temos 2 sessões solenes, vamos começar às 11 horas, para fazermos de 11 às 15 de preferência. Senhor presidente. Então eu pediria aos senhores parlamentares que dessem quórum. É uma tentativa a mais que nós estamos fazendo de tentar trazer o calendário mais para baixo possível. Então amanhã será parte da pauta remanescente, com destaque para a votação da PEC do deputado Alex Canziano com relação à educação, amanhã 15 de outubro, dia do professor. Senhor presidente. Vou encerrar a ordem do dia. Está encerrada a ordem do dia. Não, eu chamo 11 horas e vai ter a quórum. Deputado Washington Reis, em seguida 2 líderes inscritos. Deputado Washington. Em meu nome, em nome da bancada do PMDB, nós queremos parabenizar o nosso jovem deputado Daniel Vilela pelo belo relatório, pelo belo trabalho que desenvolveu à frente desses trabalhos. Parabéns, Daniel. O parlamento brasileiro ganha muito com o seu trabalho e o povo trabalhador também. Obrigado, senhor presidente. Agora em Brasília são 8 horas e 56 minutos. O presidente Eduardo Cunha acaba de encerrar a ordem do dia, ou seja, as votações com a aprovação dos destaques dessa medida provisória, com a votação dos destaques, quis dizer, dessa medida provisória 680 de 2015. E agora mais um período para os deputados fazerem seus discursos, os seus pronunciamentos. Que façamos uma maturação maior sobre a PEC, porque ela
quebra a gratuidade da pós-graduação lato sensu. Eu peço que venhamos amadurecer, conversemos com os reitores, conversemos com os professores, com a NPG, que é a entidade que representa os pós-graduandos, para não termos um conflito amanhã, em função ainda da maturidade necessária para esse debate. A Comissão de Educação, com a generosidade do deputado Saraiva Felipe, convida uma reunião para quarta-feira que vem, para que possamos discutir a matéria. Então faço esse apelo, um apelo sentido ao deputado Alex Canziani. Vamos amadurecer a matéria e não colocá-la em votação amanhã, dia do quando eles merecem que estejamos aqui fazendo todas as homenagens a essa sofrida e estratégica categoria. É um apelo que faço ao presidente da Casa e ao deputado Alex Canziani, autor da matéria. Pois é, põe agora aí. Presidente. Tem a palavra a deputada Renata Abreu pelo PTN. Eu queria fazer um convite a todos os deputados. Amanhã às 11 horas aqui no plenário vai ser a comemoração do aniversário de 70 anos do nosso partido, do PTN, Partido Trabalhista Nacional, um partido que tem história, que já chegou à presidência da República com o nosso líder maior. Poucos partidos já chegaram à presidência da República e o PTN foi um deles, com o nosso ilustre Jânio Quadros. Um partido que foi extinto na ditadura militar e foi refundado pelo meu tio Dorival de Abreu, ex-deputado federal, um homem que foi preso e torturado na ditadura militar e que eu tenho orgulho de dizer que participou ativamente da luta pela redemocratização do nosso Brasil. Um partido com 70 anos de história limpa, sem nenhuma corrupção, um partido que tem na sua história a luta pelo petróleo é nosso, que participou da criação da Petrobras e que vive hoje uma nova fase, uma fase de crescimento e que eu não tenho dúvidas que vai ser cada vez maior. Quero convidar a todos vocês para vir a essa sessão solene, prestigiar o nosso grande comandante hoje, nosso líder maior, meu presidente nacional, um homem que eu mais amo e admiro nesse mundo, o meu pai. Foi deputado federal 2 vezes nessa casa, é um grande idealista, fundou o Centro de Tradições Nordestinas em São Paulo, na luta contra o preconceito, que hoje está aqui presente, amanhã estará conosco. Faço um convite para vocês estarem aqui. E as fichas de filiação estão prontas. Então, quem quiser aí na janela, venha se filir no PTN, que a sua presidente nacional vai ser a mais legal. Muito obrigado e boa noite a todos. Tem a palavra a deputada Elisiane Gama. Vai falar pela rede. Em Brasília, 9 horas pontualmente. Vamos ouvir a deputada Elisiane Gama. Senhor presidente, estou vindo aqui na tribuna para trazer, na verdade, o meu descontentamento. O Poder Legislativo brasileiro precisa ter a garantia das suas prerrogativas. E uma das funções do Poder Legislativo também é fiscalizar. Nós estamos hoje debatendo no Brasil de uma forma muito intensa acerca do impeachment, que é hoje uma realidade. E a decisão que nós recebemos agora do Supremo, ela é frustrante, porque ela, de certa forma, faz uma ingerência no Poder Legislativo. Neste exato momento, nós precisamos ter a compreensão que é necessário a abertura de uma comissão especial para iniciar, na verdade, o processo de investigação acerca de irregularidades graves que foram apresentadas através do pedido do impeachment, que foram apresentados aqui por 2 juristas importantes no Brasil, que foi o Hélio Bicudo e o Miguel Reale Júnior. Ou seja, ou nós garantimos, na verdade, as nossas prerrogativas, não tem razão de ser. A decisão do Supremo, no meu entendimento, ela é temerária. Ela pode abrir um precedente que pode ter resultados sem proporções para este parlamento. Nós já tivemos um rito que foi trabalhado durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, e esse rito não foi questionado. Nós precisamos seguir uma linha do que aconteceu, por exemplo, durante
o impeachment do Collor, aonde a fundamentação precisa ser apresentada. Tão logo a fundamentação possa ser apresentada, os parlamentares possam ter o direito de opinar sim ou não. Tirar a prerrogativa de recorrer ao plenário é, no meu entendimento, uma tentativa de limitar, de burlar, de impedir que o Poder Legislativo brasileiro possam, na verdade, ter as suas prerrogativas. A Rede de Sustentabilidade ainda não tem uma posição formada e fechada sobre o impeachment, mas um fato é claro: a investigação precisa ser iniciada, a comissão especial precisa ser montada para que todos nós, parlamentares, seja da oposição, seja da base do governo, possam ter o direito de fazer a sua opção de voto. Nós não podemos admitir que isso possa acontecer, como da mesma forma também nós não admitimos que a crise política brasileira possa ser instrumentalizada através de chantagens que alguns parlamentares dessa casa, é fato, acabam sendo realmente submetidos. Fica o nosso pedido e, acima de tudo, fica a nossa torcida para que este parlamento possa cumprir o seu papel e as decisões que são inerentes a este poder, acima de tudo, possam ser cumpridas, porque é esse o nosso papel. Presidente, são essas as nossas prerrogativas. Muito obrigada, presidente. Tem a palavra Rodrigo de Castro. Vossa Excelência tem 1 minuto. Nós precisamos encerrar a sessão em 15 minutos, hein? Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, venho manifestar minha preocupação com a situação da educação em nosso país. As famílias que têm que arcar com a educação privada estão endividadas e não conseguem pagar a mensalidade dos filhos. O governo dificulta o acesso ao crédito. O FIES não consegue nem mesmo cumprir as metas que já foram diminuídas. Tão grandes são as novas exigências feitas pelo governo federal. É um contingente de milhões de jovens e famílias brasileiras que estão desiludidas, desencantadas. No ensino público, senhor presidente, o que nós assistimos é o festival da falta de qualidade, da falta de atenção do governo. As nossas universidades estão abandonadas e as nossas escolas não têm a educação que merecem. Muito bem. Para falar, Vicentinho, Vossa Excelência tem 1 minuto. Ok, presidente, muito obrigado. Queria anunciar esta casa, senhor presidente, que hoje foi lançada a Frente Parlamentar Mista de Segurança contra Incêndio, juntamente com várias entidades aqui no Salão Nobre, hoje pela tarde. E esta comissão, que teve mais de 200 assinaturas, tem a seguinte composição: vice-presidente para a região Centro-Oeste, deputado Lucas Virgílio, do Solidariedade; vice-presidente da região Sudeste, deputado Ademir Camilo, do PROS; vice-presidente para a região Nordeste, deputado Cabo Sabino; vice-presidente da região Norte, senador Assir Gurzak; vice-presidente da região Sul, senador Paulo Paim; segundo vice-presidente, senador Aloysio Nunes; primeiro vice-presidente, deputado Paulo Pimenta; e eu, deputado Vicentinho, tive a honra de ter sido eleito por eles o presidente dessa frente. Então, eu espero que essa casa se sensibilize com esse grande drama, que é o drama dos incêndios. Veja o caso lá de Santa Maria. Para concluir, presidente, veja o caso lá de Santa Maria, de tantos casos em que, pelo menos, a morte desse jovem, de tantos outros, sirva para alguma coisa, esta casa cuidar da vida do nosso povo. Obrigado, senhor presidente. Para falar pela liderança do PPS, deputado Rubens Bueno. Presidente, 1 minuto, presidente, enquanto ele se encaminha lá. Rapidamente. Presidente, eu quero aqui, ainda em tempo, pela aprovação da medida provisória 680, fazer um agradecimento aos nossos consultores da casa, que foram importantíssimos para o aperfeiçoamento daquele texto, a doutora Lisiane, doutor Roberto Piscitelli, que são brilhantes e competentes consultores dessa casa. Fazer também um agradecimento aqui, os meus cumprimentos ao deputado Vicentinho, que teve um papel importante junto à nossa comissão mista e, posteriormente, a tramitação aqui no plenário. Um agradecimento também ao Rafael, presidente dos sindicatos metalúrgicos do ABC, que com muito equilíbrio representou também muito bem as entidades dos trabalhadores. Então, eram esses os registros que gostaria de fazer, presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Dá para o Geraldo. Dá um para o Geraldo lá. Zé Geraldo. Não vai dar tempo, tem bastante tempo aí. Senhor presidente, só para registrar que
A rodovia Transamazônica BR-230, trecho Marabá-Altamira, está interditada por quase 1.000 moradores desde sábado à noite até hoje, e eles estão negociando com o governo federal a licença, uma licença de um território indígena naquela região, que já está atrasado, são 5 anos, e amanhã, às 11 horas, nós teremos aqui em Brasília uma comissão que chega de madrugada para que nós possamos sentar, Ministério do Transporte, DENIT e FUNAI, e ver se a gente, este ano, tem a licença de todo aquele trecho para que no próximo ano nós possamos completar o asfaltamento da rodovia entre Marabá e Novo Repartimento, completando assim até Altamira. Eu queria registrar essa manifestação que, infelizmente, tranca uma rodovia, mas, infelizmente, o governo federal está em débito com aquele povo. Deputado Rubens Bueno. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, apenas para registrar, e aqui no plenário desta casa, o pronunciamento feito pela presidente Dilma no dia de ontem, quando ela ataca a população brasileira ao dizer que nós somos golpistas, portanto os brasileiros são golpistas, e que são moralistas. Se 90% da população brasileira não aprova o governo Dilma, então 90% dos brasileiros são moralistas e golpistas. Como pode a presidente Dilma falar em moralismo se ela presidiu o Conselho de Administração da Petrobras, destruída pelo governo dela? A Petrobras é o maior patrimônio, orgulho do povo brasileiro, dos seus 100 mil profissionais qualificados, que carregaram uma história que vem de 60, 70 anos. E nós vemos agora, de repente, sendo destruída pela presidente Dilma, que vem falar de moralismo. Olha, não tem nenhum sentido acreditar mais no que essa mulher fala. Se durante a campanha mentiu o tempo todo para se reeleger, provocou pedaladas, não pagou contas dos bancos públicos, cometeu crime de responsabilidade, e agora vem com esse discurso para deixar a opinião pública como se ela estivesse fazendo tudo certo e estivesse dizendo a verdade. Nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra. Tanto é verdade que nós estamos vendo a cada dia que passa a crise tomar conta de tudo e de todos. As empresas quebrando, o desemprego chegando ao trabalhador, e mais de 1 milhão de trabalhadores já estão sem empregos no Brasil nesse curto período. Ou seja, a crise aumentando cada vez mais e ela querendo dizer um discurso que a oposição faz isso ou faz aquilo. A oposição é o povo brasileiro. 70% do povo brasileiro quer a Dilma fora do governo, porque ela não governa mais, não tem autoridade, não sabe o que é gestão. Se nós pegarmos lá quando era ministro das Minas e Energia, sob o seu governo estava a Petrobras, estava a Eletrobras, destruiu a Eletrobras da sua história, que nunca deu prejuízo. Hoje mesmo está aqui se falando que a nossa Petrobras deve 5 vezes aquilo que é a sua receita. Está devendo, é a empresa mais endividada do mundo. Isso é R$500 bilhão a dívida da empresa, que não consegue pagar. Está vendendo os seus ativos, diminuiu 40% dos seus investimentos. Esta é a presidente Dilma, que vem falar de moralismo e que vem falar de golpismo. Golpismo está no DNA do PT. Desde que o PT existe, tentou tirar governantes eleitos pelo povo. Quem quer tirar o governo Dilma é o povo brasileiro, na sua esmagadora maioria, na quase totalidade do povo brasileiro, porque ela não governa. Ela não tem condições de continuar governando, e o país não pode continuar sob as mãos de quem? Irresponsável como é, falante que não se entende bem o que fala. Aliás, ela fala até de golpe democrático, com o fim do golpe com democracia. Esta é a mulher que governa o país, infelizmente. Chegou ao seu fim, e ao seu fim depois do estelionato eleitoral, que ao iniciar o seu governo já termina mal o seu início. Portanto, não há razão nenhuma para continuar. Daí a dizer, moralismo é daqueles que só assumiram o poder no Brasil, e no poder estão se locupletando não só para si, para partidos políticos e campanha eleitoral, como ela fez em 2014. Nós temos 9 minutos para encerrar. Dá para todos falarem, se todos falarem. Meio minuto, senhor presidente. Bora lá.
Meu minuto. Muito obrigado, senhor Rodrigo Monteiro. Presidente, gostaria de que os nossos pronunciamentos fossem registrados na Voz do Brasil. É que hoje, senhor presidente, foi lançado a Frente Parlamentar Mista em defesa das energias renováveis. Quero aqui parabenizar a iniciativa do deputado Beto Rosado, da senadora Ana Amélia, da senadora Fátima Bezerra, conjuntamente com mais de 220 deputados. Entendemos que a energia renovável é hoje um grande desafio. Eu diria que era o futuro, mas o futuro já chegou. E, principalmente, no caso do Nordeste, nós, inclusive, que não tínhamos, em alguns estados, como o caso do Ceará, água, mas temos vento e temos sol. E estamos transformando isso em energia. Precisamos, com essa frente parlamentar, chamar a atenção do governo no sentido de criar linhas específicas de financiamento, linhas de pesquisa para que a gente possa incorporar tecnologia e toda a cadeia produtiva, seja da energia eólica como energia solar, o Brasil passa a ter autonomia nesse campo. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, dentro do mesmo contexto do companheiro que me antecede, eu quero aproveitar esse minuto que generosamente me é concedido. Vossa Excelência está na lista, mas não é a sua vez. Como? Vossa Excelência está aqui na lista, mas não é a sua vez. Vamos lá. Palavra Mauro Pereira. Minuto. Senhor presidente, deputado Beto Mansur. Minuto, Heráclito. Vossa Excelência terá... Minuto só. Senhor presidente, deputado Beto Mansur, nós tivemos aqui hoje a presença do ministro Joaquim Levy por 5 horas nessa casa. Ele ouviu críticas, reclamações e clamor. E uma das coisas que é certa, o governo federal, através da equipe econômica, precisa imediatamente atender às demandas dos nossos empresários para manutenção e geração de empregos. Precisa dar uma atenção especial ao BNDES. Precisa renegociar a dívida de quem está devendo para o BNDES, para que não piore ainda mais a situação do nosso país. Eu conto com a sensibilidade da equipe econômica para que faça o mínimo possível, que é pagar o que deve para os fornecedores e ajudar para que o BNDES cumpra. Heráclito, Vossa Excelência tem um minuto. Muito obrigado, senhor para presidente. todos falarem. Eu quero registrar aqui com muita alegria a aprovação pelo BNDES de um empréstimo no valor de 1 bilhão e 300 milhões para a construção de um parque eólico do estado do Piauí, especificamente na Serra do Araripe. Eu quero dizer que nem sempre tudo de ruim acontece para com o Piauí, nem tão pouco com o governo. E eu quero me congratular principalmente com os moradores do município de Marcolândia, Caldeirão Grande, na região da Chapada do Araripe. E apenas fazer um pedido, o governo não atrapalhe. Essa é uma obra da iniciativa privada, é o empréstimo que vai ser pago com as garantias necessárias para a empresa brasileira, de forma que eu me congratulo com os piauienses, principalmente os da região, por ter a felicidade de, nessa noite, reproduzir o que a coluna do jornalista Cláudio Humberto traz. Estão de parabéns os empresários que, num momento desse de crise, estão fazendo investimento, estão de parabéns os piauienses da região, e eu espero que, num futuro muito breve, nós consigamos realizar o grande sonho. Piauí está se transformando no maior parque eólico do Brasil. Espero que a presidente... Tá bom? Piauí quer tomar conta do Brasil. Para encerrar, Espero Vossa que a Excelência presidente... tem experiência para isso. Não, Vossa Excelência, fique tranquilo. Eu estou vendo um petista aqui nervoso. Porque o senador... Eu só espero que a presidente... Porque o senador está não precisa empacotar vento. O Piauí tem vento de sobra para atender a demanda brasileira. Pompeu de Matos, Vossa Excelência tem um minuto, por favor. Obrigado, presidente Beto Mansur. Na verdade, eu quero aqui me solidarizar, presidente, com a população de Porto Alegre, a população de São Leopoldo, Novo Hamburgo, a população do Vale do Sino, do Vale do Caí, do Vale do Taquari, do Vale do Jacuí, que enfrentaram uma enchente sem precedente nas últimas décadas. Desde a década de 40, presidente, não tinha uma enchente tão grande na cidade de Porto Alegre, que é o desaguadouro de todos esses rios, né, Sinos, Jacuí, Gravataí, Taquari, enfim, e o Jacuí. E
foram 3 metros acima do nível, né, normal do rio. Então, a minha solidariedade, nós temos audiência marcada na Defesa Civil, a bancada gaúcha está agindo, interagindo, o prefeito Fortunati trabalhou intensamente, a Defesa Civil, servidores da Prefeitura, meus colegas da Prefeitura de Porto Alegre, fizemos a nossa parte e vamos buscar recursos para ajudar a socorrer os nossos irmãos. Domingos Sávio. Senhor presidente, colegas parlamentares, eu quero registrar e pedir, inclusive, que se destaque na Voz do Brasil, que nós tivemos hoje uma reunião importante da bancada mineira aqui na Câmara Federal para garantirmos as emendas de bancada. E, para minha felicidade, aquela emenda que será impositiva, eu que faço parte da Comissão Mista de Orçamento, levei aos colegas, né, o fato de que estamos assegurando na LDO que uma das emendas de bancada seja impositiva, e isso, obviamente, garantirá mais recursos para todos os estados. Propusemos que essa emenda para Minas Gerais fosse para o transporte escolar, que eu sei o drama que existe nos municípios do interior de Minas. Foi aprovado por todos os colegas que nós tenhamos essa emenda de bancada para o transporte escolar, além de emenda de bancada para as universidades de Minas Gerais, universidades públicas, para os hospitais filantrópicos, uma para os hospitais filantrópicos de BH, outra para o interior. Portanto, nós tivemos uma reunião bastante democrática, em que todos participaram. Está de parabéns a bancada mineira, o Fábio, que liderou. Luiz Carlos Reis. Senhor presidente, apenas parlamentar, no último dia 5 de outubro, saiu a portaria 531, né, que estava delimitando 410 hectares como área de quilombola no município de Sertão. O vereador Wilson Cerro, que tem trabalhado essa questão, são 35 famílias, média de 11 hectares. Eu entrei nessa semana com um projeto de decreto legislativo para assustar essa portaria absurda, porque quem estava em cima das terras em 88 não eram os negros, e eram os produtores rurais. Portanto, é o projeto de decreto legislativo que ingressamos nessa semana. Segundo assunto, estará indo amanhã o Dr. Carlos Fernandes, secretário executivo do Ministério da Integração, em Porto Alegre, com o general Adriano, no gabinete do governador. Receberão os prefeitos, que o deputado Pompeu fazia a colocação, das enchentes já decretadas, 26 municípios e mais municípios ainda. Já tivemos agora granizo em Caciqui, granizo em São Cepé, de novo em Santiago, e o pessoal está preocupado com essa questão. Vão receber amanhã o Ministério da Integração e a Secretaria Nacional de Defesa Civil. Muito obrigado. José Ayrton Cirilo. Senhor presidente, eu venho aqui com muito pesar registrar o falecimento do meu amigo na cidade de Juazeiro do Norte, o empresário José de Arimatea Bandeira, nosso querido Maninho do PC, que faleceu aos 49 anos. Maninho, que nasceu em 1967 na cidade de Iguatu, que era casado com dona Vanúzia Teixeira, pai de 2 filhos, e dono da empresa PC Informática. Foi o primeiro a levar o roteador de internet para o município. Também foi vice-presidente do CDL de Iguatu e esteve à frente do Partido dos Trabalhadores do município, com quem eu tive uma fraterna e cordial relação. E por isso fica aqui os meus pêsames a todos os seus familiares e amigos que estão consternados com esse falecimento tão abrupto do meu amigo Maninho. Por último, senhor presidente, eu quero registrar também que a bancada do Ceará hoje aprovou a destinação de 180 milhões de reais para o bem mais precioso da nossa região e do mundo, que é a questão da água. Foi uma reunião muito polêmica, mas uma reunião decisiva, em que nós priorizamos a questão do cinturão das águas para o Ceará, para que as águas do Rio São Francisco, que vão jorrar no nosso estado a partir do próximo ano, possam ter esses canais que vai fazer a interligação das bacias hídricas no nosso estado e que vai atender as demandas da população tão necessitada do nosso povo. Por isso fica aqui esse registro, a pedido também do governador Camilo Santana. Muito obrigado, senhor presidente. Afonso Ramos, para encerrar. Presidente Beto Mansur, queria pedir a manifestação nossa ser dada conhecimento, inclusive na Voz do Brasil, e ela se refere exatamente à situação de calamidade que vive o nosso estado do Rio Grande do Sul. O ministro adjunto, Carlos, está indo amanhã, junto com o general que representa a Defesa Civil, é o governo federal indo dar o respaldo ao nosso estado, junto ao nosso governador Sartori e junto aos prefeitos, mas junto à comunidade. O que é importante, nós tivemos mais de 60 municípios atingidos.
Nós temos mais de 20 já decretado, reconhecida a situação de emergência pelo Rio Grande do Sul, e precisamos fazer um grande mutirão de apoio às famílias. Só Eldorado do Sul, ali em Porto Alegre, são mais de 20 mil famílias desassistidas e fora das suas residências. Segue chovendo no Rio Grande, e nos preocupa a situação do Guaíba, do Vale do Caí, do Vale do Taquari, Fronteira Oeste, vendavais. Então, na verdade, assim, é um momento muito sensível do Rio Grande do Sul. Nós temos exatamente esse apoio no âmbito federal e estamos solidários. Só amanhã não estaremos lá, porque estaremos cumprindo o nosso papel aqui, mas estamos representados através do ministro da Integração Nacional. Eram essas nossas considerações, presidente Beto Mansur. Muito bem, nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando sessão deliberativa extraordinária para amanhã, quinta-feira, dia 15 de outubro, às 11 horas, com a seguinte ordem do dia. Projeto de lei número 6953 de 2002, 5369 de 2009, projeto de lei complementar 251 de 2005, 603 de 2010 e 278 de 2013. Proposta de emenda à Constituição número 215 de 2003 e 395 de 2014 e projeto de resolução número 14 de 1999. Haverá matéria sobre a mesa para deliberação. Lembro que haverá sessão não deliberativa solene, amanhã, quinta-feira, 15 de outubro, às 9 horas, em homenagem ao Dia Internacional do Lions Club. Lembro também que haverá sessão não deliberativa solene, amanhã, quinta-feira, 15 de outubro, às 11 horas e 5 minutos, em homenagem ao aniversário do Partido Trabalhista Nacional, PTN. Está encerrada a sessão. Agora em Brasília, 9 horas e 23 minutos. O presidente Beto Mansur acaba de encerrar esta sessão e nós temos os destaques aqui do dia de votações em Brasília com meu colega Antônio Carlos Silva. Jonas, os deputados concluíram hoje a votação de medida provisória que institui o Programa de Proteção ao Emprego. O programa permite às empresas em dificuldades financeiras reduzirem a remuneração e a jornada de trabalho de seus empregados, desde que não haja demissão sem justa causa. A principal polêmica da medida acabou sendo retirada do texto. Trata-se da regra que determinava que convenção ou acordo coletivo de trabalho prevaleceria sobre a lei, desde que não contrariasse ou inviabilizasse direitos previstos na Constituição Federal ou em convenções da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. A medida provisória segue agora para o Senado Federal. Você que nos acompanha pela TV Câmara, veja agora mais detalhes e outras notícias no Jornal Câmara Hoje. Boa noite, Jonas Viana. Boa noite a todos. Muito obrigado, Antônio Carlos. Boa noite para você que nos acompanhou. Daqui a pouco na Rádio Câmara, Câmara e Notícia. Boa noite a todos.